Pessoal, deixa eu mais ou menos enquanto a Doris não chega, que ela já deve estar chegando. Tequinha, enquanto a Doris não chega, deixa eu explicar para vocês. A Doris é uma amiga minha que eu tenho desde o ensino médio. Ela Nós estudamos juntos no ensino médio no primeiro ano do ensino médio no Elisa. E a Doris, ela é uma mulher maravilhosa, uma psicóloga maravilhosa, ela trabalha como assistente social em Porto Alegre. E ela vai chegar daqui a pouquinho e aí vocês vão ver por que eu amo tanto essa mulher. E ela tem muito para acrescentar com o tema de hoje, como mulher negra. A gente vai falar sobre racismo, vai falar sobre o movimento Vidas Negras Importam. E eu acho que nada melhor que uma mulher negra para conversar com a gente sobre isso e explicar o porquê que isso é importante, porquê que a gente tem que falar sobre isso. Ela deve estar chegando e vamos esperar agora ela chegar. Enquanto isso, todo mundo vai chegando aí, junto. Tudo bem, Ederson? O livro dela. Eu consegui o livro da Doris na pré-venda, né? E eu soube que o livro dela já esgotou. Olha que maravilha isso. O livro da Doris já esgotou. Mas parece que vai ter uma segunda remessa, não sei se é assim que fala, né? Do livro. E aí as pessoas vão poder comprar. Tem que ficar ligado lá na rede dela, né? Nas redes dela. Pedro, Sabrina. Gotas de Chuva Encontram o Mar, o nome do livro da Doris. Mas a gente vai falar sobre o livro dela também hoje. Tô aceitando aqui o convite. Vamos esperar. Oi. Doris! Oi, E aí, mulher? Que tudo bem? saudade! Muita, Quanto muita, tempo? muita. Tempo, né? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Deu. E aí? E aí, Como é que tá? cortou o cabelo, Léo? Tem mais gente perguntando se Cortei, cortou o cabelo. cortei. Eu vi uma foto hoje, achei que era antiga. Não, 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 agora, foi agora. Foi agora há pouco. Doris, deixa eu falar com o pessoal, já tava falando. Agora a gente já Tá, começa a conversar. Então, para quem já está entrando, eu vi que tem um pessoal entrando já. Essa é a Doris, é minha amiga que eu estava falando com vocês. A gente vai começar a nossa conversa daqui a pouquinho. Eu já fiz uma introdução enquanto ela estava se arrumando, para vocês saberem quem ela era. E agora eu vou passar para ela se apresentar, para ela dizer quem que ela é, o que que ela faz, por que que ela é tão maravilhosa assim. Fala para nós, Doris. Se apresenta para o povo. Eu te então, conheço já. sim, boa noite, pessoal, vão chegando, né? Então, eu sou Doris Soares, sou natural de Uruguaiana também, que nem o Léo, né? A gente se conhece há muitos anos, eu tava contando antes, assim, 20 e poucos, então, vamos dizer assim, 20 e muitos. 20 e muitos. Sou formada em psicologia, né, pela Unisc, Santa Cruz do Sul, então a gente acaba não se afastando efetivamente, mas afastando fisicamente, né. Eu saio de Uruguaiana para estudar e fui estudar em Santa Cruz do Sul, uma cidade de colonização alemã, né. Então, lá, então, faço minha formação profissional, conheço meu marido, que não é de origem alemã, o Jim, e é importante dizer isso também. E aí a gente tem a Manu também, Santa Cruzense, de 13 anos, e o Benjamin, que tem 3 mesinhos, 3 para 4 meses, que em algum momento da live ele vai aparecer aqui, os dois vão aparecer aqui, porque eu estou amamentando ainda, né? Estou de licença maternidade. Então ele aparece nas lives. E nesse tempo eu trabalhei muitos anos em Santa Cruz, me formei, né? Terminei a graduação em Santa Cruz, continuei naquela região trabalhando, trabalho na assistência social há 15 anos, então eu já trabalhei em vários lugares dentro da política de assistência, já trabalhei na área de saúde num curto período de tempo, mas minha formação e meu trabalho todo direcionado dentro da política de assistência. E desde criança assim, envolvida com o movimento negro, né? Então a minha família é uma meu avô materno foi um dos que criou o movimento negro em Uruguaiana, que é o movimento negro de Uruguaiana, tem 31 anos, tem 32, acho. E fui criado no movimento negro, então vou para Santa Cruz do Sul, também busco algumas referências na cidade que existiam e existem ainda, né? Então em Santa Cruz me vinculei ao GT Afro,
que era um grupo de trabalho dentro da universidade, que a gente se reúne até agora, né, mesmo já formado há bastante tempo, e faz algumas atividades por lá, e a Sociedade Cultural Beneficente União, que é um clube negro, um dos clubes negros, né, do Rio Grande do Sul, onde também fiquei um tempo como voluntária, ainda, hoje, agora, um pouquinho hoje está acontecendo uma live desde as 7 do Clube União, então, sobre empreendedorismo negro. Oi, Laura! A gente vai olhando, vai dando oi. E em Santa Cruz acabei vinculando então com o clube, venho para Porto Alegre em função de um concurso público, então estou aqui em Porto Alegre vão fazer 9 anos que a gente está em Porto Alegre. Sou funcionária da prefeitura aqui, sou funcionária pública, trabalho na assistência aqui, fiquei um tempo em CRAS, né, um centro de referência da assistência social, fiquei na coordenação de um CRAS por muito tempo, e há quase 2 anos eu estou no acolhimento institucional com a população adulta em situação de rua. Então, eu sou técnica, sou psicóloga dentro da prefeitura, dentro de um abrigo, né, mais conhecido como abrigo. E dentro dessas coisas todas, né, fiz especialização, estou no modo de especialização, sou especialista em terapias cognitivas, que é uma linha da psicologia. Hoje eu tenho a oportunidade de dar aula sobre essa caminhada na assistência dentro de uma especialização em terapias cognitivas. Então, assim, para quem faz uma formação dentro das terapias e acaba né, trabalhando dentro das políticas públicas, a gente conversa como essa vinculação. E dessas caminhadas da vida, né, aqui em Porto Alegre, então eu fiz um curso e hoje eu faço parte do grupo de trabalho das Atinoquês, que é um grupo de mulheres negras, né, que é sobre o pensamento das mulheres negras, muito conhecido no Rio Grande do Sul, e componho esse grupo de uma das atividades que aconteceu em 2019, eu encontro Dalva Maria Soares, uma escritora, socióloga mineira, que né, foi um encontro muito rápido, mas também muito bacana. Olha, muita gente conhecida na live, muito bom. Muito bacana. E esse encontro me leva a conhecer a coleção Raízes, né, que é uma coleção de livros escritos por mulheres negras. E aí eu conto um pouco mais dos livros, né, mais pra frente, que o Léo, a gente conversou, organizou um pouquinho, assim, né. Mas hoje sou escritora, né? Estou lançando meu segundo livro, o primeiro livro sozinha, mas meu segundo livro muito feliz, né? Com tudo isso. E mesmo, né, que seja em torno nessa situação da pandemia, com toda essa... Olha, a Natália também é do livro, a gente conversa. A gente vai contar um pouquinho mais dos livros na finaleira. Fique até o final. Mas mesmo sendo... em meio à pandemia, em meio a essa situação toda agravada no mundo e no Brasil, algumas coisas muito bacanas vêm acontecendo com a gente aqui, e a gente vem costurando. A escrita dos livros, elas não são longe do meu fazer profissional, elas não são distantes da minha história de vida, e elas não são distantes do meu trabalho enquanto ativista do movimento negro. Assim, tudo são formas de se colocar e formas de trazer um pouco dessa discussão. Acho que é isso, assim. Já falei que há muitos anos da apresentação. Sabe o que é interessante falar, Doris? Para eu fazer complementar, o movimento negro que a Doris citou, da família dela, é um movimento que é muito ativo aqui na cidade. Ele trabalha com as escolas, faz vários trabalhos, não só na Semana da Consciência Negra, mas o ano inteiro. Eles estão sempre promovendo debates, trazendo palestras para a cidade, e quando tem alguma ação de algum projeto de lei, alguma coisa, eles estão sempre lá questionando e são bem atuantes, bem ativos, né? Inclusive, aquela vez que teve a votação do PME e tudo, a gente fez um trabalho de militância, ativismo ali junto com o movimento negro, porque era eles que encabeçaram, e quase todo mundo desse movimento, quase todo mundo que faz parte daquele grupo é parente da Doris, né? A Mari, tias, primas. as tias, as primas. Então, muito legal porque eles realmente eles conseguem movimentar a coisa aqui na cidade. Doris, falando nisso, na questão do movimento, a gente teve, né, esse ano, toda a questão que se voltou esse ano, né, a questão da Vidas Negras Importam, né, do movimento que se alastrou pelo mundo inteiro, né, nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas nas ruas também. Eu fiquei sabendo, pesquisando, que na verdade, ao contrário do que muita gente pode pensar, esse movimento, na verdade, das Vidas Negras Importam especificamente, começou lá em 2013. E, na verdade, muita gente começou a ter acesso a isso agora,
com tudo isso que tem acontecido, né? E só que às vezes as pessoas elas não conseguem compreender exatamente o que que é isso, né? Por que que isso é importante? O que que está acontecendo? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas falando assim, não, vida negra importa, mas vida branca importa, vida amarela importa. Mas na verdade a gente sabe que tem sim um significado específico para isso e o porquê que isso é importante. Eu queria que tu como uma mulher negra, pudesse nos explicar para que a gente consiga compreender isso, por que que a importância desse movimento. Eu acho que é importante colocar, assim, tu começou dizendo, eu fui pesquisar, né? Isso é bem interessante, né? Então, o movimento ele começa realmente em 2013, e esse movimento que qualquer um de nós pode estar fazendo também, indo atrás, buscando mais orientações. E aí começou em 2013 também pela morte de um adolescente negro nos Estados Unidos por policiais, né? Então, o movimento começa e começa a ter vários outros movimentos de lá para cá, várias manifestações, não só as manifestações, mas as manifestações são um ponto alto, assim, com outras situações de mortes de pessoas negras nos Estados Unidos. E ele explode no Brasil agora, em 2020, mas ele já teve alguns movimentos em 2018, assim. Então, quando teve a morte do Rafael, teve a morte da Cláudia no Rio de Janeiro, aquela mulher negra que foi arrastada pelos policiais, assim, surgiram algumas questões. Só que agora, em 2020, ela explode, mas ela explode importada com a questão do George Floyd, né? Então, ela vem, não coincide, mas assim, acaba acontecendo a morte do menino Miguel lá em Recife, né? Que é Isso. tanta situação que às vezes a gente se perde. E eu, às vezes, eu prefiro, por me preservar emocionalmente, não entrar tão a fundo em algumas situações, assim. Né? Sou mãe de um menino negro, né, agora, mas também sou mãe de uma menina negra. Tem muitas situações que nos machucam, independente de eu ser psicóloga ou não, né? Eu sou uma mulher negra, sou uma mãe, né? Então, algumas situações a gente tenta se preservar, assim, mas é importante estar atento a isso. Então, no Brasil tem várias situações que vêm acontecendo pela violência policial, mas nunca tiveram tanto movimento, tanta mobilização como teve agora, assim, né? Então ela teve o boom com a morte de George Floyd, então o Brasil também se coloca nessa movimentação que se espalhou pelo mundo, alguns lugares ainda continuam acontecendo, né, alguns movimentos. No Brasil, me pareceu muito assim, boom, e, né, pagou de novo. Tanto que essa semana já aconteceu mais uma situação sendo divulgada nas mídias, né, de uma mulher negra, dona de um bar de 51 anos em São Paulo, numa favela em São Paulo. Bom, apareceu e não teve de novo a mesma mobilização. Claro que também tem todo um cuidado atualmente com a questão da pandemia, né? Então tem uma parte dos movimentos sociais, né, que a gente diz, o movimento negro, assim, existem diversas facetas dentro do movimento, né? Bom, tem um grupo que teve até um cantor dizendo, né, que não era para as pessoas irem, mas tem várias pessoas que, bom, a gente não vai por causa da pandemia, que é mais importante se manter vivo, né, e porque, bom, infelizmente, né, a força policial no Brasil, ela também vem com essa marca de agressividade, igual a gente vê nas questões dos Estados Unidos, né, isso tem a ver também com a formação dos profissionais, e outras questões, como, por exemplo, racismo institucional e estrutural. Mas, então, tem um grupo que apoia não ter, né, movimento nenhum nesse momento, né, de rua e de manifestação, porque pode se contaminar, isso pode ser muito pior, assim como tem um grupo que entende que sim, é importante ir com todos os cuidados necessários, né, máscara, álcool gel, distanciamento, enfim, é importante ir e mostrar que a gente também tá, olha, Lid, Manu, Natália, estou bem feliz. Joyce, minha prima, que eu também vi, muito feliz em ver todo mundo. E todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos, né? Então, assim, tem grupos que apoiam a gente poder ir para a rua e tem grupos que apoiam não ir para a rua em função da pandemia. A questão é que também, além do movimento na rua, a gente tem um grande número de movimento no sofá, né? Que é uma marca meio brasileira do ativismo do sofá, tu põe a hashtag e tá tudo legal. Mas isso não é importante da visibilidade, mas também não basta só colocar a hashtag e continuar seguindo a vida como sempre seguiu, né? Não adianta colocar a hashtag e sigo não contribuindo de forma nenhuma para a discussão, não fazendo, por exemplo, que tu fizeste, foi fazer uma pesquisa em relação ao que é o movimento Vidas Negras Importa, não olhar para o lado e pensar, bom, aqui no meu trabalho, quantas pessoas negras tem, além da limpeza, né, que geralmente são os cargos que são ocupados, e isso não é pela falta de
estudo e né, de ensino no Brasil. A gente, depois das cotas, a gente atingiu um número muito grande de pessoas negras dentro da graduação, menor do que deveria, mas perto do que se tinha já foi crescendo, né? Então, de que forma o movimento evolui para além da hashtag e para além do movimento nas ruas? Um não exclui o outro, mas é muito mais do que isso, né? O Pepe Legal, é Pepe Legal, né? Tá dizendo que o movimento, ele é um homem branco, ele apoia esse movimento antirracista, e é isso, assim, esse movimento para além do dizer se importar e não fazer nada, mas um movimento antirracista de trazer referências negras, tanto para discussões de trabalho, para locais, para, né, efetivamente ter uma pessoa negra dentro da sala de aula, por exemplo, dentro da coordenação de um trabalho, vou dizer questões básicas, por exemplo, né, em espaços onde tu chega no comércio e tu não vê, como eu estudei, né, morei muito tempo em Santa Cruz do Sul, é uma região que tu pouquíssimo vê pessoas negras no atendimento ao público nos locais. Tu não vê pessoas negras no atendimento ao público. Então, assim, vai ter lá atrás, né? Se mantém uma lógica, como a gente diz, colonial, né? Que seja de servil, onde tu emprega, mas tu pode chegar até alguns espaços, até ali, não pode avançar. E o movimento, ele é muito mais que isso. Então, ele quer marcar essa importância de que, sim, precisa se dar voz e dar visibilidade, infelizmente, né? Para a morte de pessoas negras e como elas morrem, de que forma elas são tratadas, como é que se dá esse processo de morte, e por que para essas situações não se dá nenhum tipo de visibilidade, ou se dá como diz a Jane Tavares, que é uma psicóloga que eu adoro, né? Uma visibilidade, Pedro o nome do Pep, né? Importante dizer isso. Então, o Pedro colocou isso, que dá visibilidade, uma visibilidade que seja de uma forma positivada, não é uma visibilidade que seja útil, né? É útil que não se veja as pessoas negras, é útil que não se dá nenhum tipo de crédito para algumas situações. Então, o movimento, ele marca, né, essa questão das mortes, mas também marca como que a gente precisa pensar sobre essa situação, né? Essas situações de morte, o que leva a essas situações de morte, por que as pessoas negras são as que mais morrem nas mãos dos policiais e morrem de maior forma violenta no Brasil, por exemplo. No mundo e no Brasil. Tá aqui, tô Tá. escutando. O Benjamin tá aqui também. Ah, deixa eu ver, mostra ele pra todo Peraí, mundo. tá mamando. Ah, Eu já não, então tá. levantei. Hein, Doris, deixa eu te falar. Eu não sei se tu É. viu que essa semana, bem essa semana, deu os dados que a maioria das pessoas que morrem até pela questão do Covid mesmo, agora com essa pandemia mundial, a nível mundial, são pessoas negras. O maior número de pessoas. E aí eu lembrei disso quando tu falou, né? Que o pessoal tá com cautela, porque no fim são as pessoas que são mais atingidas mesmo, né? E que acabam indo a óbito, na sua maioria. Sim, eu acho que é importante trazer isso, porque logo que começou a pandemia, os dados em relação à raça, cor, não eram contados, assim, esse tipo de dado não era contabilizado. Então, o Movimento Negro no Brasil se mobilizou e solicitou isso, para a gente ter um panorama de quem são as pessoas que estão morrendo, né? Então, foi possível e conseguiu se identificar. Isso tem toda uma explicação também das condições de vida, né? População negra que mora nas periferias, então tem maior índice né, em geral, a população negra tem maior índice de hipertensão, por exemplo, diabetes. E aí, quem mora nas periferias, comunidades, favela, enfim, o nome que se quiser usar, né, também tem condições de vida um pouco piores, assim, né? Então, olha o Tônio, oi, tô vendo os amigos na live. Então, tem condições de vida um pouco piores, né? Então, tem acesso ao saneamento básico, acesso à água potável, a questão da moradia, que tu possa ter distanciamento. Então, o que eu vejo é que a pandemia, né? Como eu trabalho na assistência, a pandemia tem dado visibilidade, infelizmente, para a situação de desigualdade que no Brasil sempre teve e não estava muito bom, né? Então, ela está realmente matando quem está... Porque ela tem uma fala seguida, assim, né? Todo mundo pega, é um vírus democrático. É um vírus que todo mundo pega, mas quem morre em relação ao vírus são pessoas pretas e pobres, né? Então, são homens negros que estão morrendo mais. Homens estão morrendo mais que mulheres. Eu tenho acompanhado os dados também. Então, isso é importante dizer. Olha, a pessoa que está vendo as pessoas fica doida.
Olá, quem está no interior de São Paulo também está falando. Então é importante dizer que quem são atingidos pela pandemia hoje, e os dados estão conseguindo trazer isso, os dados que ainda estão sendo divulgados, né, porque a gente corre um grande risco disso não acontecer daqui a um tempo, é a população, então, que está dentro dos bairros, nas periferias, e que estão, de certa forma, não conseguem fazer o isolamento, não conseguem fazer o distanciamento, moram em casas muito pequenas, ou moram realmente em uma peça com várias pessoas, né, são famílias com várias gerações no mesmo lugar, e aí a gente escuta coisas, e esses dias eu fiz uma outra live falando sobre isso, assim, né, bom, mas por que a população das comunidades são as mais atingidas? A gente pega as orientações básicas em relação à pandemia e tu vê que isso não é possível cumprir. Pode parecer ilógico, né? Mas assim, lave as mãos. Bom, mas a gente tem uma porcentagem enorme de pessoas no Brasil e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, que não tem água potável. Né? O caminhão da água, trabalhava em uma região aqui em Porto Alegre, o caminhão da água passava numa das vilas aqui, uma vez a cada 15 dias. Então, assim, para quem que vai conseguir lavar a mão? O álcool gel, então, dá pela hora da morte, né? Então, assim, recursos para isso, o distanciamento, a máscara, né? As pessoas estão vendendo máscara R$ 10. Se tu tem que usar mais de uma máscara por dia, tem que trabalhar obrigatório agora, né? Usar máscara, e já se liberou que as empresas não precisam dar mais a máscara, fornecer a máscara para o funcionário, então tu tem um risco muito grande daquela pessoa não conseguir trocar a máscara, usar a mesma máscara o dia inteiro, que daí ter efeito diminuído, né? Então uma série de coisas que faz com que a desigualdade no Brasil faça com que o público seja mais atingido e tenha condições de tratamento piores também, né? Ela não vai conseguir fazer o atendimento em casa, o isolamento em casa. De que forma, né? Como é que vai fazer? Fique no seu banheiro, lave sua louça. Não tem, né, gente? Então, isso é importante também se pensar, né? É até a questão do acesso à saúde depois, né, Doris? Porque se a pessoa ela precisa ir aqui em Uruguaiana mesmo, precisa ir lá. Eles não estão testando todas as pessoas, né? Claro que se a pessoa ela tiver dinheiro para pagar exame, tiver dinheiro para pagar condições, toda uma estrutura particular, ela vai fazer o tratamento direitinho, vai saber cedo a condição da sorologia, né? A condição se positivou para corona, se não positivou. Agora, se a pessoa ela chega lá e toda vez que for não tem sintomas suficientes e mandarem voltar para casa, e esse meio tempo ela volta para casa dela onde está toda a família, às vezes numa sala, não tá, entendeu? Todo mundo morando junto. Eu vi outro dia uma reportagem de pessoas aqui no Rio Grande do Sul, como tu falou, que não tem água em casa. Eles não têm sequer uma torneira com água. Eles lavam a louça com baldes. De que jeito, que maneira que essas pessoas, né, da periferia, essas pessoas que têm esse difícil acesso ou nenhum acesso a saneamento básico vai conseguir fazer qualquer tipo de prevenção ao coronavírus, né? E depois Sim. tem toda a dificuldade de conseguir entrar no sistema único de saúde, já tem lugares que sequer tem leito ou respirador que possa Ou a medicação agora, né? Tá faltando ou medicação medicação. para quem é entubado nos UTIs. Que é pior, assim, que é Exato. aquela situação que a gente está vendo no Nordeste do Brasil, alguns lugares do Norte, está acontecendo agora já no Rio Grande do Sul. Canoas aqui já está bloqueando o leito, porque não tem como baixar, né, a pessoa Eu e vi. administrar a medicação para entubar. E tem uma coisa que vai agravar ainda mais, né, infelizmente. A gente está na época da enchente, então, que agora surpreendeu todo mundo, essa mega enchente maior do que os últimos 20, 30 anos eu vi em alguns lugares. Pensem, né, gente? Vamos pensar junto. A gente teve contato com a comunidade agora esses dias. Enche, né? A Defesa Civil manda as pessoas saírem da casa e ela vai para onde? Aquela família vai para ir outra casa, às vezes, né? Vai para casa de um parente. Né? Então as pessoas não têm mais isolamento, elas vão se amontoar todas numa outra casa. Ou elas estão Ou sendo num encaminhadas alojamento para provisório, às vezes, que mesmo um assim fica todo alojamento. mundo lá. Todo mundo junto, mesmo ar, mesma água. Uhum. Quem é que vai fornecer um copo para cada um no alojamento? A gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, assim, como é que vai fazer esse distanciamento? Quem é que vai fazer a renovação do ar? A questão do frio, né? As pessoas se molhando, perdendo o pouco que tem. Então, assim, a gente vem, infelizmente, agora vai ser um crescente das enchentes, agora mais 15 dias para frente vai ser
a gente vai ver os números se ampliarem, né? Com certeza, né? Fora todos esses trabalhadores que estão resgatando essas pessoas desses espaços, assim, das enchentes, dessa questão dos alagamentos, todos esses trabalhadores expostos a situações que às vezes tu sai correndo para resgatar alguém, tu sai correndo porque precisa encaminhar uma situação e acaba também tendo contato com o vírus, ou enfim, né? Não que essa comunidade tenha, mas assim, o trabalhador também tem e está indo trabalhar na emergência, é isso que eu quero dizer, né? Sim, sim. Doris, eu acho que tem tudo a ver com o assunto. A gente já falou sobre a questão do movimento Vidas Negras Importa, a gente ia falar sobre a questão policial, mas eu acho que tu já meio que já englobou tudo, já falou tudo, tudo que a gente precisava, né, escutar. E eu acho que a gente tem que falar sobre uma coisa que é muito importante, que fica um pouco confusa, que eu vejo o pessoal fazer confusão, que é a questão do racismo estrutural. Porque isso eu acho que explica muita coisa do que acontece, né? Só que eu vejo que as pessoas elas fazem uma confusão quando elas vão falar sobre racismo estrutural. E eu percebi muito isso, por incrível que pareça, quando teve o Big Brother, que quando alguém falava uma piadinha, dizia assim, não, gente, ele não tem culpa, ele está cometendo um racismo estrutural, sabe? E aí eu vi que as pessoas, gente, estão confundindo as coisas, isso não é racismo estrutural. E aí eu queria que tu explicasse pra gente um pouquinho o que seria esse racismo estrutural realmente e o impacto que ele traz diretamente, né? Essas violências estruturais, elas trazem diretamente, no caso como a gente está falando, sobre a comunidade negra, né? Sobre a população negra do Brasil. Tá, eu acho que é importante dizer eu assisto o Big Brother pouco, assim, né? Mas a gente até conversou algumas coisas sobre isso. E eu assisti algumas lives do pessoal falando, assim, né? Pelo que eu entendi, no ano passado teve uma situação, teve várias pessoas do Big Brother que eu fui atrás também, que tocaram em questões raciais e tiveram um final diferente do que esse ano. E esse ano, bom, a gente teve, né, outras pessoas como o Babu e a Thelma levando isso de uma forma diferente e bem elucidativa. Acho que eu consegui resgatar algumas coisas. Assim. Acho que é importante dizer que racismo faz parte da Constituição do Brasil, né? Faz a Constituição do mundo, assim, mas falando Brasil, Rio Grande do Sul, né? Eu vi que tem pessoas de outros estados, enfim. E o racismo, ele tem várias facetas, né? A gente viu esses dias, quem acompanha algumas questões na TV, depois do movimento Vidas Negras Importam, começou a vir à tona várias discussões, muita coisa em relação a isso, muitas pessoas falando sobre isso. Acho que é importante dizer, não falo só porque eu sou a Doris, sou uma mulher negra, enfim, porque sou movimento negro, eu também sou colaboradora do Núcleo de Relações Raciais, agora não é mais núcleo, é Comissão de Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia. Então, há um pouco mais de 2 anos, né, eu faço junto, né, enquanto psicóloga, a gente discute algumas questões, a gente lançou um e-book no ano passado. A gente lançou um e-book trazendo algumas colaborações de nós, enquanto profissionais, falando sobre questões raciais diferentes âmbitos. Por exemplo, eu trabalho na assistência, então eu trouxe esse olhar a partir da assistência, uma colega social da clínica, outra social de outro lugar. Então, o racismo faz parte da Constituição do Brasil. Bom, se é por isso a gente, então, deita nas cordas e não dá bola, só usa como justificativa, como tu trouxe, né, o exemplo, a vida segue igual, né? Existem, então, alguns tipos de racismo, né? Quando a gente fala da piada, como tu trouxe o exemplo, a gente fala muito sobre em relação ao racismo recreativo. Tem um livro bem bacana, curtinho, Adilson Moreira, o nome dele, dentro daquela linha de livros, eu estava olhando se estava aqui em cima não, mas eu tenho, aquela linha de livros lançado pela Djamila Ribeiro. Então, o que ela tem, que tem o Lugar de Fala, que é aquele que todo mundo conhece, são livros Sim. pequenininhos, livros de bolso. E o Adilson Moreira, que é formado em Direito, é doutor em Direito, ele escreve sobre racismo recreativo no Brasil. E é interessantíssimo, assim, porque ele traz exemplos da piadinha, da época do Mussum, do Tião Macalé, do usar o negro enquanto piada mesmo, e como isso no Brasil fica fantasiado como um país democrático e ninguém está defendendo ninguém, é só uma piada, é leve. Isso não é problema. Mas por trás é só uma disso brincadeira. é só uma brincadeira, e por trás disso, ou na frente disso, né, em torno disso, a gente está falando de que é manter as pessoas no mesmo lugar, e é esse lugar de piada que se quer. Então, com o Big Brother veio a discussão sobre racismo institucional, racismo estrutural, né? Então a gente teve na TV esses dias o Silvio Almeida falando no Roda Viva, e é um cara que também é da área do direito, também é dessa linha de livros da Djamila. E eu cito essa linha de livro porque ela é bem importante, ela é curtinha, elas são baratinhas, assim, são 20 pila, então tu consegue comprar, sentar, ler,
compartilhar com os amigos essa leitura, e ela traz pontos importantes para aquilo que a gente já sabe, né? Ele explica de que forma o racismo está estruturado na Constituição do Brasil, e por que várias questões elas estão implicadas. A gente falou de violência policial, a gente falou de vidas que importam, né? Porque uma vida importa mais que a outra, a gente falou até agora, por exemplo, de desigualdade social no Brasil. A desigualdade social no Brasil ela é fruto de uma desigualdade racial, a gente não pode parar de pensar disso, né? Se o Brasil é constituído, né, de uma base racista, isso é importante dizer e ficar bem marcado, porque quando os portugueses vêm para o Brasil para colonizar, né, trazer novas perspectivas para esse país, a colonização ela não é só a questão da tomada das terras, né? Ela foi para além disso, chegar aqui e aniquilar, de certa forma, os povos originários, né, os indígenas que estavam no país. E aniquilar não só na forma de matar, mas é matar o conhecimento, destruir as culturas, tudo que aquilo era sabido foi invalidado. Olha quanta gente bacana na live. Foi invalidado. E, de outra forma, traz os negros escravizados, né, porque foram sequestrados da sua terra e foram escravizados para cá de povos de locais diferentes, porque a África não é um lugar só, né, tem uma série de países com línguas diferentes, com culturas um pouco diferenciadas, separa famílias, traz para um país, né, são sequestrados, são colocados aqui, só que todo aquele conhecimento que eles sabiam não foi considerado. Então, mais uma vez, tu traz e desconsidera aquela informação, aquele conhecimento. Então, são povos que originalmente vieram para constituir o país, mas que não são considerados o seu conhecimento anterior, enfim, de vida, né? Então, o Brasil se constitui nesse país que, então, acaba invalidando os saberes tradicionais desses povos e se constrói esse tipo de saber europeu. E a gente segue achando que só isso é verdade, por um bom e longo tempo. Essa discussão que hoje ela cresce e ela se espalha, se fortalece, que eu entendo como importante, né, nos diferentes meios de comunicação, ela também já é bem antiga, né? A gente tem registro dos anos 50, dos anos 60, já se discutindo com livros, dentro da psicologia, inclusive, né, que era a minha área de formação, falando sobre questões raciais, mas que, de certa forma, não eram e não tiveram a mesma visibilidade do que estão tendo agora, assim. Ou seja, isso tudo, o racismo, ele achata o conhecimento da população negra, a população, eu tenho que dizer, dos povos originários também, dos indígenas, em prol de poder trazer o conhecimento, né, e validar aquele conhecimento de quem colonizou o país. Então, quando a gente fala que a gente está num país colonial ou colonizado, é porque, sim, a colonização não foi só a questão da tomada das terras, foi a tomada do conhecimento, foi colocar um conhecimento sobre o outro e invalidar todos aqueles conhecimentos, né? Então, quando a gente fala de racismo, e às vezes é invalidado em relação a essa discussão, é brincadeira, não é nada, foi sem querer, a pessoa acha que pede uma desculpa e segue o baile, e aquilo é leve, não, a gente está falando de sofrimento, né? A gente está falando de marcas de sofrimento, uma população que há muito tempo vem sendo, seu saber é invalidado, sua presença é invalidada, a tentativa de qualquer tipo de movimento de ascensão financeira ou ascensão social também tem sido invalidada. E é nesse sentido que se fala, né, que vidas negras importam. Imaginem um jovem negro morto numa comunidade, ele é uma quase que, quando se mata um jovem negro, morre toda a esperança de uma comunidade, de uma família, alguém que está estudando, que está tentando um caminho diferente, tu mata o sonho de todo um grupo. Então não é só aquela pessoa, é toda uma comunidade junto, e isso é um saber ancestral, né? Tu cresce, tu muda junto, né? Então isso também é importante. E eu estava pensando também que é importante dizer, quando a gente fala, tu vai me cortando qualquer coisa lá. Não, vai falando, tá ótimo. É importante dizer, eu vi a Marlete, que é uma querida amiga que está aqui na live, eu aprendi com a Marlete, né? Eu também conhecendo com a Marlete, assim, sobre necropolítica, que é um termo que tem se utilizado no Brasil, assim, e que você, em palavras muito simples, né? Quando se diz, quando o movimento Vidas Negras Importam toma um vulto, um movimento grande, assim, uma importância, e ele acaba indo para uma forma mais agressiva, né? Uma espécie agressiva de impor essa informação, é que por muito tempo se segurou essa dor
e, né, se baixou a cabeça por qualquer tipo de coisa que tenha acontecido de violências no Brasil. E ainda se segura, né, porque a gente quer sobreviver, quer viver, então em alguns momentos a gente se cala. E crescer num país e gerir um país onde tu, sim, fornece medicação, né, para uma doença, para um grupo, tu proíbe o uso de um medicamento no outro, tu consegue manejar, de certa forma, alguns benefícios para uma população e para outra não, isso, de certa forma, é necropolítica. Isso é dizer quem tem direito de viver e quem tem direito de morrer. Isso não é só do Brasil. Isso é uma forma de gestão política no mundo. As guerras, né, têm um certo manejo para escolher quem morre, quem vive, de que forma vão morrer, de que forma vão viver. E a necropolítica no Brasil, ela é, para mim, muito nítida, né? Ela diz quem não recebe medicação, quem não tem acesso, porque tu não promove, então, neste momento, recursos para que tenha saneamento básico e água potável em certas regiões, porque aqueles não vão morrer, né? Porque a gente deixa, então, que os idosos sejam atingidos pelo vírus primeiro, né? Se organiza, deixa de uma outra forma, porque querem que esse público seja atingido. Então, ele é E o que nítido. acontece muito com a população indígena também. Então, não, e agora, né, a pandemia já chegou nas aldeias, né? E aí, infelizmente, toda a saúde da população indígena, o mano tá aqui, dá oi. Toda a saúde da população indígena Peraí que o Benjamin dormiu. Deixa eu tirar aqui, gente. Hoje ele não vai aparecer porque ele mamou e dormiu. Ai, ai, ai. Deu. E que eu estava falando que toda a organização da saúde da população indígena ela foi atingida no Brasil porque o número de profissionais que atuam, né, na FUNAI e esse é o nome do termo, que tem uma divisão da saúde específica da população indígena. Então, assim, tu tem menos gente trabalhando, menos gente dando cuidado, menos gente dando orientação. A própria questão das terras indígenas, então, está sendo tudo flexibilizado para que possa ser tomadas, né, porque é isso, né. Então, O intuito é esse, né? só acomete um povo de que ele tem que ficar alerta o tempo todo para uma questão, então fragiliza a outra. Então, o Brasil está sendo gerido, infelizmente, dessa forma, né? Está sendo gerido, está ficando muito evidente, muito mais evidente, que alguns se escolhem que se vivem e outros morram, né? E todo dia é uma guerra. E a questão da necropolítica, Doris, é uma coisa que a gente trata muito no movimento da AIDS, sabe? É uma pauta bem forte dentro do movimento da AIDS. A gente trabalha muito com isso, porque justamente tu vê que as políticas, para quem que são, né? Quem que se beneficia e quem que se beneficia quando a gente não recebe o medicamento, quem se beneficia quando a gente não recebe acesso, entendeu? E também com a questão de políticas LGBTQI+, que vê que entra um governo que exclui completamente a sigla de qualquer plano, né? Então, do site, de tudo, é como se as pessoas não existissem, não existe mais propaganda, não existe mais ação específica, não existe nenhum tipo de trabalho para aquela população. Tu está dizendo assim, ó, se virem. Se virem, façam de vocês que lutem. Eu não tenho nada que ver com isso. Eu tô aqui, eu vou seguir lindo e vocês que se virem. E fica mascarado com a questão da democracia, né? Com uma falsa democracia, somos todos iguais, não precisa dar ênfase para essa população. Não somos todos iguais, né? Uma população precisa da medicação, que precisa ter uma orientação, tem os povos tradicionais que precisam de profissionais com a língua, que sabem o que está falando. E quando tu traz a questão do acesso à medicação, acho que é bem importante lembrar que nós estamos em 2020, né? Foi em 2015, foi votada a PEC da morte, que a gente chama, foi 2015, né? 2016, foi votada a PEC da morte, que a gente chama, né? Foi um projeto de lei que foi para barrar, ou seja, para congelar por 20 anos, né? Talvez nem todo mundo acompanhe isso, mas como eu trabalho nas políticas públicas, né? Congelar por 20 anos os recursos para as políticas públicas. O que é isso, de fato? Congelar o recurso para a educação, para a saúde, para assistência social, para habitação. Ou seja, agora em 2020 eu tenho o mesmo recurso que era em 2017. Então, assim, a população cresce, os problemas crescem, agora a gente tem pandemia, a gente tem, né,
Sarampo está voltando, doenças que não tinham antes estão voltando. A gente tem várias questões de habitação e renda, né? Agora a gente no Brasil tem várias, vai ter que lidar, ainda mais com repercussão em relação à renda nesse momento. Curso para que isso seja trabalhado de outra forma. O recurso é menor do que o número de pessoas que hoje precisam. Ah, mas o governo está alcançando benefícios, auxílio emergencial, sei lá, benefícios, crédito para empresário, mas não está fazendo mais do que a obrigação, que é do gestor estar fazendo isso, mas se rever e revogar a tal da PEC, vai ter recursos que se possam ser trabalhados das melhores formas possíveis. Acho que é importante ter, sim, um recurso, um auxílio financeiro, mas a gente também tem que voltar e pensar, bom, na prática. Agora a gente vai lidar, por exemplo, uma questão que é as aulas à distância, né? Que aí, bom, toda a questão educacional nas escolas públicas fica escancarado, assim, né? Não tem internet, não tem computador, não tem celular. Né? Eu conheço gente que tem um celular para a mãe estudar, para os filhos estudarem. Bom, tem celular, mas assim, e agora, como é que tu maneja isso? Como é que a E internet, ainda assim a né? internet é Cai, alguma coisa limitada. assim. Poder pensar que isso atinge em vários âmbitos a nós, né? E eu digo a nós porque de alguma forma nós somos atingidos. Então, e se eu não sou atingida, é bom, que bom, tenho esse privilégio de não ser atingida, mas vamos pensar de que forma a gente pode discutir isso, né, e proporcionar e brigar, enfim, para que as pessoas que estão sendo prejudicadas também possam ter seus direitos garantidos. Em Dodge, Agora, só pra gente concluir esse assunto que eu tava falando, que às vezes as pessoas elas acham que, tipo, foi com o outro, então não me afeta, mas em algum momento vai afetar. A menos que eu seja uma pessoa realmente assim, que eu tô muito tranquilo em questão de dinheiro, e mesmo assim, no momento que começa a marginalizar as outras pessoas, isso acaba afetando a sociedade de uma maneira geral, não tem como não, não é? Então, tipo, por mais que eu diga assim, não é comigo, é só com o pessoal lá, só com o povo ribeirinho. Agora aqui em Uruguaiana, por exemplo, está começando a função do rio encher. É só com o povo ribeirinho. Mas daqui a pouco isso acaba virando um problema social e acaba sendo um problema para todo mundo, não adianta. Então não adianta a gente querer fechar os olhos só porque não é comigo diretamente, em alguma hora ele vai ser, indiretamente, diretamente, vai ser. Vai ser porque vai afetar a vida de todo mundo. Faz parte da sociedade, não tem como. Mas, ó, olha só, deixa eu falar contigo. A gente tem praticamente 12 minutos para terminar. já Já, passa rápido. Viu como passa rápido? Eu te falei que passava super rápido. E aí eu queria aproveitar para eu vou pedir, né, para tu comentar um pouco então sobre o teu livro, né, que eu já tinha falado antes de tu entrar, que é Gotas de Chuva Encontram o Mar. Eu acho lindo esse nome. O Maurício também falou assim: nossa, que título lindo. Eu tô louco para ler, né? E eu sim. queria que tu comentasse um pouquinho. Olha ali, ó. Teve uma menina que tava falando que queria ter comprado e não conseguiu na pré-venda, mas vai ter mais, né, Dó? Vai ter mais, assim. Bom, o livro ele faz parte de uma coleção que é a Voz da Ancestralidade. O livro que é uma coleção são 10 autores negros e negras, né, falando, cada um com o seu livro, né, são livrinhos de bolso, assim. A gente tem todas as coleções e tem alguns dos autores que estão assistindo a live, né, Natália, beijo, tá aqui. E a gente, bom, conseguiu lançar um livro em meio à pandemia, né? Isso é bem forte pra gente, assim. É bem forte poder ter conseguido. Quem não comprou, infelizmente, eu fiquei muito surpresa. Foram todos vendidos, né? São 85 foram vendidos na pré-venda em menos de 24 horas. E agora a gente já está com um novo pedido, então talvez para o final de agosto, assim. Eu não vou dar data porque também não sei como é que vai ser a função. Mas a gente já pediu a segunda tiragem, então assim vem uma leva grande. Ele é um livro que ele tem contos e poesias, e há algum tempo já escrevo há bastante tempo, assim, mas nunca tinha tido a oportunidade nem a coragem de publicar. E aí, nesse encontro com a Dalva Maria Soares, que é uma das autoras do livro, ela veio para Porto Alegre para uma atividade sobre mulheres no campo e mulheres rurais, assim, e ela veio fazer uma atividade em Porto Alegre, a gente se conheceu, ela veio fazer uma fala sobre mulheres negras do interior de Minas, assim, e aí ela contou um pouco do livro que ela compunha, então eu acabei, a gente conversando, enfim, isso coisa de rede social, rede ao vivo, né, se conhecendo, e eu compus, então, um grupo de mulheres desse primeiro livro, né, Raízes, Resgate Ancestral, que 20 mulheres negras de todo o Brasil escrevemos, né? Não tem e-book, Pedro. Eles são livros físicos.
E esse livro é de 2019, esse livro foram poucas tiragens, e quem me segue nas redes, ou quem tem visto o Léo e outras pessoas, uma atriz muito querida, a Beatriz, ela fez uma interpretação de um dos meus poemas, está bombando nas redes sociais, a Brenda Ligia, desculpa, a Brenda Ligia, está bombando nas redes sociais, assim, ficou lindo, fiquei muito emocionada, não imaginava que podia chegar numa atriz em São Paulo, que fez um vídeo com a interpretação, que tem mais de 1.000 visualizações no Facebook, e no Instagram acho que tem 700, a gente viu esses dias assim. Ou seja, ele tá voando, né? A gente não tem noção. Que ele é um pouco assim dessas dores do que, né? O outro era um pouco mais assim, né? Essa estreia nessas dores que a gente passa. E o Gotas de Chuva é uma intensidade, uma delicadeza, são poesias, enfim. São contos e poesias. E ele tá indo, né? Chegou a semana já começando a distribuição, alcance para as pessoas. Mas a gente tem uma segunda leva, assim, e eu digo assim, nós somos 10, acho que é bem importante conhecer os outros autores, a Natália está aqui, acho que o Igor está aqui, a Zerê também está. Então, assim, são vários, a Dalva deu uma passada, então a gente tem vários autores, alguns eu conheço pessoalmente, outros não, com estilos de escrita diferentes, somos 20 pessoas, 20 não, 10 pessoas negras escrevendo, falando e tendo essa oportunidade ao Ali, querido. Os amigos todos estão aqui também. O Paulo, a Daniela, a Lid, a Janice. Acho que é bem importante a gente poder ter essa oportunidade de escrever. Olha, Thaís, em Caxias, né? A gente poder escrever e poder compartilhar e saber que, às vezes, aquilo que eu sinto, que eu senti, que eu percebi, outras pessoas também sentiram, isso reverbera nas pessoas de alguma forma, né? Então, a escrita é uma forma de ativismo, uma forma de costurar algumas coisas e colocar para fora, sublimar algumas questões que vêm, né, dessas violências que a gente veio falando e veio pontuando aqui algumas coisas, né? Um pouco disso. Não vou dar spoiler, como diz. Não pode dar spoiler. Só pra gente, agora está praticamente encerrando, né? Tem praticamente menos de 10 minutos. E eu queria que tu falasse. Primeiro, eu queria te agradecer, né? Queria te agradecer por ter aceitado o convite. Eu fico muito feliz em poder. Primeiro, eu fico muito feliz em poder dividir essa amizade contigo de tanto tempo, né? Desde 96 que a gente se conhece, olha só quanto tempo a gente está entregando a idade aqui. Desde 96 que a gente se conhece e que a gente tem essa amizade, não só com o pessoal que tá aqui também assistindo, essa gurizada toda, né? A Tite também, o Ali, o Paulo, a Lídia, a Janice, a Laurinha, todo mundo, é tão legal ter. E eu acho tão legal ver essas pessoas florescendo assim na vida, né? E é tão legal te acompanhar, né, nesse percurso que tu tá fazendo. E tu sabe que eu sou teu fã, né? E a gente troca super figurinhas, né? Tá sempre trocando vídeos e artigos e coisa e tal, ou se indicando material. E eu fico muito feliz. Eu quero te agradecer, né, por ter paciência comigo, às vezes, em algumas pautas, porque a Doris foi a pessoa que começou a me colocar uma pulguinha atrás da orelha. Lá atrás, por algumas bobagens que eu falava, por ser um pouquinho despolitizado em algumas questões, e daqui a pouco ela me mandava um link. Léo, lê isso aqui. Aí eu lia, eu falei, meu Deus, eu estava falando bobagem, né? E aí, como é importante a gente ter isso, né? A gente ter essa abertura e consegue ter pessoas que conseguem te abrir a cabeça. E com certeza tu foi uma pessoa que conseguiu fazer isso em mim, essa transformação. Por isso que eu acho que esse trabalho que a gente faz nas redes, que tu faz em questão do racismo, eu faço em questão mais direcionada para LGBTQI+, fobia e questão do HIV, é importante porque a gente consegue fazer essa transformação. Eu quero te agradecer muito por participar, por ser essa pessoa transformadora que tu é e por estar nesse momento aqui. A gente queria falar mais coisas, mas não vai dar tempo, né? Quem sabe a gente marca uma outra live com outro momento, né? Com questões mais focando em vivências, que às vezes as pessoas querem escutar por uma questão de identificação. Mas eu vou passar a bola então para ti, para tu fazer tua despedida, alguma coisa que tu queira falar, alguma palavra para as pessoas que vieram te escutar, te ver. Acho que eu quero só agradecer, assim, né? O Manu diz que eu sempre digo que eu sou grata, né? Então, Manu, minha filha, para quem não estava aqui no início. Sim, sou grata poder ter essa oportunidade de estar conversando, escutando.
de ter algumas e tá percebendo que a voz da gente tem alcance em lugares que a gente não imaginava, né? Tem que segurar para não chorar também. Estou vendo gente muito querida da psicologia aqui também. A gente vem conversando, a Simone, a Ayla, a Nara, né? São pessoas que a gente caminha junto. Tem um grupo, gente, tem um grupo de psicologia social do Sergipe, né? Tá aqui também, né? Assistindo. Então, assim, a gente está indo longe, conversando com umas pessoas e trazendo um olhar, né? Acho que é sempre tempo de aprender sobre algumas coisas. E quando a gente fala sobre LGBTQI+, né? As questões sobre garantia de direitos, sobre questões raciais, a gente não está longe da discussão, não é a mesma coisa, sempre importante dizer, mas são discussões que precisam estar na nossa vida, mesmo que como a gente disse, eu não tenho, parece que não me atinge, sim, nos atinge, né? Eu sigo a filosofia Ubuntu, que é uma filosofia africana, da África subsaariana, tenho isso tatuado na pele, né? Que todo mundo conhece sobre, né? Eu sou como nós somos. É muito mais do que essa frase. É poder pensar que a gente vai se sentir bem, se a gente vai se sentir melhor, se os outros também tiverem seus direitos garantidos, se os outros também tiverem oportunidade. Então, de alguma forma, se eu consigo fazer isso, seja palavra, seja pelo vídeo, seja por um desabafo, né? Esses dias eu fiz nas redes, fiz uma série de relatos de situações raciais que aconteceram comigo. Então, isso atingiu várias pessoas, assim. Sim, eu sou uma mulher negra, sou psicóloga, tenho um emprego estável hoje, tenho filhos, marido, tenho, mas isso não deixa de eu ser atingida pelo racismo, né? Isso não deixa minha preocupação com meus amigos e amigas, com as pessoas que eu não conheço, que são atingidas pela LGBTQ+. Com teus filhos futuramente. Né? E pensando nos meus filhos nas próximas gerações. Eu sei que tem coisas que não vão acontecer comigo, né? Que não vai se resolver agora, mas que a gente possa pensar que as pessoas possam minimamente mexer na cadeira, né? Tomar um balanço e começar a mudar, e não é só se pensar diferente, mas também agir de forma diferente. Então, assim, se a gente tem a oportunidade de mudar a gente, é um baita começo. Se a gente puder dar um passinho a mais, poder modificar a vida de outras pessoas, seja eu contratando alguém, seja eu falando disso, seja eu não rindo da piada racista e da piada LGBT-fóbica, já é um baita passo, né? Acho que é isso, gente, né? Então Se der, é a gente isso. se fala de novo. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Então, gente, obrigado por todo mundo que ficou até o final. Eu vi que a live ficou bem estável, assim, eu fiquei muito feliz, porque é um assunto que as pessoas precisam escutar, né? E eu sei que é um assunto que muitas pessoas têm curiosidade, às vezes falta um pouco de aprofundamento. Não fiquem só aqui na live, sabe? Saiam daqui agora, alguma coisa que tenha ficado, eu vou ler um pouquinho mais sobre isso, vou pesquisar. A gente quer plantar uma sementinha para que cresça, né? Para que floresça. Então aproveitem esse momento para pesquisarem sobre esses temas que a Doris falou, né? Não tem como a gente falar tudo em uma hora, mas tem como a gente lançar a ideia para que a pessoa consiga entender e compreender o porquê que é importante, a partir daí começar a se informar e começar a tentar modificar o seu dia a dia, as pessoas na sua volta. Se todo mundo fizer isso, como a Doris falou, daqui a pouco a gente consegue aos pouquinhos ir melhorando as realidades, né? Que infelizmente não são boas para todo mundo. Então, Doris, muito obrigado. Eu vou chorar, não queria. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado. Sabe que eu te amo muito. Eu vou ter que desligar aqui, eu não queria. Um beijo aí no bem, um beijo na Manu, um beijo no Di, um beijo em todo mundo. Um beijão. Tchau, pessoal. Obrigado. Um beijo a minha, Manu. Coisa linda. Eu ainda vou pegar e vou dar uma mordida. Sim, sim. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Dó.